Ian Neves falando sobre o IDH do Brasil. Vamos um pouquinho de política? Vamos quebrar um pouco o gelo? Vamos lá, bota na tela Ian Eu acho que todo mundo já Neves. ouviu alguma pessoa mais velha dizer que no tempo deles era mais difícil. E eu arrisco dizer que isso não é uma coisa só do Brasil. Eu acho que no mundo todo deve ser assim. E de fato, se a gente pegar dos, sei lá, anos 80 pra cá, a vida do brasileiro melhorou e melhorou bastante. Não foi sem um monte de problema no caminho. Pera aí, perdão. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar o link e fazer aquele velho Links Live. Ian Neves sobre IDH do Brasil atual. Vamos ver sobre aqui porque é interessante, é útil, vale a pena. Bota na tela, caralho. Eu acho que todo mundo já ouviu alguma pessoa mais velha dizer que no tempo deles era mais difícil. E eu arrisco dizer que isso não é uma coisa só do Brasil. Eu acho que no mundo todo deve ser assim. E de fato, se a gente pegar dos, sei lá, anos 80 pra cá, a vida do brasileiro melhorou e melhorou bastante. Não foi sem um monte de problema no caminho, mas sim, o brasileiro hoje vive melhor. O brasileiro hoje tem mais acesso a serviços públicos do que os avós dele tinham na mesma idade, por exemplo. E eu tô falando isso porque saiu a nova pontuação do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Deem uma olhada aqui. Brasil alcança patamar de muito alto desenvolvimento humano pela primeira vez. Mostram dados do Radar IDHM 2024 com participação do IBGE. O IDH vai de 0 a 1 e quanto mais perto de 1, mais alto. Então o Brasil pontou com 0,805, passando para o grupo do muito alto. Esse dado foi comemorado bastante pelo governo e eu não vou dizer que isso aqui é uma má notícia, tá? Não me entendam mal. Só que é muito importante a gente salientar o que esse número não é. Esse número definitivamente não é um medidor de desigualdade social, principalmente desigualdade social regional. Ele também não é um medidor de qualidade dos empregos. Afinal de contas, é meio esquisito falar de desenvolvimento humano num país que tem escala 6/1, né? Os pilares do IDH são longevidade garantida por acesso a serviço de saúde, educação medida pela média de anos de crianças, adolescentes e adultos na escola e o pilar mais, assim, suspeito, digamos, que é a renda. E por que eu tô dizendo que é o mais suspeito? Provavelmente é porque a renda ela é lida numa média. E essa média pode ser falsa, porque, tipo assim, se tem gente enriquecendo pra caralho, com isso de colocar dinheiro na conta e 1 milhão virar 10 milhões, então 1 bilhão vira 1 milhão, sei lá se eu fiz a conta certa, mas é por aí. Então, tipo assim, o cara que só coloca dinheiro na conta tá rendendo tanto que já compensa aquele outro, tá ligado? Na minha cidade mesmo tem muito fazendeiro. E o PIB lá é alto. Por quê? Porque alguns fazem o equilíbrio para uma porrada de gente. Tipo assim, se 1% tiver coisa pra caralho, os outros 99 só vai servir para dividir mesmo. No fim, a renda vai ser alta por causa desses poucos. Porque o cálculo é feito a partir de dados meio abstratos. Por exemplo, um dos dados que entra no cálculo é o PIB per capita, que é o PIB nacional dividido pelo número de habitantes do país, ou município ou estado. É isso aí. E o grande problema do PIB per capita é o exemplo que eu dou sempre. Se o Bill Gates entrar na minha casa, de repente o PIB per capita da minha casa fica muito alto. Claro que eu tô dando um exemplo exagerado, mas meio que Perfeito, muito mais fácil, né, de explicar. o efeito é o mesmo. A métrica do PIB per capita Valeu, Ian Neves. meio que supõe que a distribuição da riqueza é no mínimo equitativa. O que não acontece não só no Brasil, mas em nenhum lugar. Então, longe de mim querer ser o estraga-prazeres, isso aqui é um avanço, tá? Mas esse dado, ele pode causar uma ilusão bastante perigosa. Esse dado pode fazer as pessoas acharem que as coisas estão melhorando e é só continuar assim que no futuro as coisas vão se ajeitar. Esse dado aí é pior que o Dolabella. Afinal de contas, o Brasil é o país do futuro, né? Então, para evitar esse equívoco, a gente vai abordar duas coisas hoje. A primeira são os problemas que permanecem existindo no Brasil, independente de IDH. E a segunda é o papel que a classe trabalhadora teve na melhoria da sua própria condição. Então, primeiro vamos falar dos problemas profundos que ainda existem no Brasil. Problemas que são indicados na própria pesquisa. Desigualdade sobe em 2025, mas é a segunda menor da série no Brasil. Renda cresce para mais ricos. A gente tem uma série histórica que começou em 2012 e a desigualdade de renda é a menor dessa série histórica, tá? Só que menor não significa que ela é boa, ela continua absurdamente alta. E esse dado é um pouco enganoso. A gente consegue observar que a renda média da população cresceu 6,7% em 2025 e a dos mais ricos cresceu 8,7%. Isso significa que aquele pedaço dos 10% mais ricos tiveram um enriquecimento acima da média nacional.
E eu disse que esse dado é meio enganoso porque se a gente olhar os 10% mais pobres da população, a renda cresceu só 3,1%. É uma vergonha, né? Ou seja, os que mais precisam tiveram o menor crescimento. A diferença entre esses dois polos da população continua muito grande. É uma diminuição só relativa referente a essa série histórica. E lógico, qualquer avanço é melhor que nada, mas não vamos se contentar com tão pouco, né? No Brasil, 10% mais ricos detêm 70% da riqueza nacional, aponta estudo. É sobre isso, tá ligado? E cada vez maior, cada vez mais diferente. Porque transferência de riqueza. O Estado, o Banco Central, são Robin Hoods ao avesso, né? Eles pegam a grana do pobre e entregam pro barão. Ele tira a grana do pobre que tá devendo. Se eu tô devendo 1.000, daqui a pouco tá 10.000. E o rico que tá com 1.000.000, daqui a pouco tá com 5. E é isso. Para cada 1.000 pobre aí, o bolso do rico tá mais cheio. É necessário para eles isso. Esses 10% mais ricos que cresceram Senão a conta não fecha, né? acima da média já detêm 70% de toda a riqueza. A metade mais pobre da população, 106 milhões de brasileiros, detém 9,3% da riqueza nacional. Esses dados são do Relatório Mundial sobre a Desigualdade em 2026, elaborada pela World Inequality Lab. E segundo esse relatório aqui, a diferença entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres tem aumentado. A desigualdade está aumentando. O Brasil tem os piores índices de desigualdade de renda da América Latina. O Brasil lidera em número de milionários na América Latina, mas é o país mais desigual. De toda a América Latina, o Brasil é o país que tem mais milionários, são 433 mil milionários. E ao mesmo tempo tem a pior 433 mil milionários e eu não tô entre eles. Olha que vergonha. Talvez se eu fosse herdeiro, talvez se tivesse uma live mode comprando meu canal, talvez se eu tivesse patrocínio do Tigrinho, tá ligado? Mas não é desse jeito. pontuação da região quando o assunto é concentração de renda. E, gente, isso não é contraditório. O número de milionários está diretamente relacionado à desigualdade de renda. Eu quero lembrar para vocês que absolutamente toda a riqueza contabilizada aí nesse PIB é criada pelos trabalhadores. O topo da pirâmide. Perfeito. Não fosse o trabalhador, não fosse o trabalho, não tinha a riqueza. Por que ela só cai na mão de uns e não de quem tá suando de verdade? Não trabalha. O topo da pirâmide são os detentores do capital, que extraem o máximo que podem da riqueza criada pelos trabalhadores. E uma das coisas que aprofunda mais ainda a desigualdade no país é que o Brasil é um paraíso fiscal para os mais ricos, diferente do que sonham os ANCAPs, tá? O Brasil é um dos países que menos cobram impostos dos super ricos. Os caras vivem reclamando, né? Imposto é coisa que aqui é feita pra cobrar do pobre, tá ligado? Rico adia, rico demora, rico finge e depois ganha aquele velho desconto de toda essa dívida aqui pro Estado. Fora que, tipo assim, mesmo se ele pagasse corretamente, ele tava pagando muito menos em proporção do que a quebrada, né? Atrás dos Estados Unidos, França, Holanda e Espanha. A população mais pobre e a classe média pagam mais ou menos 20% da sua renda em impostos. Os ricos pagam muito menos. Só ano passado a gente teve a taxação de 10% sobre as grandes fortunas, o que afeta 0,13% da população. São os muito, muito, muito ricos, tá? E, gente, é 10%, tá? É proporcionalmente muito menor do que a dos pobres. Os trabalhadores chegam a pagar até 27,5% da sua renda, vocês sabem disso. Isso sem considerar a proporção de impostos que é pago no consumo, que pra quem é pobre é muito maior. E essa taxação aqui dos super ricos é muito abaixo da média mundial. Não te deixa puto, não? Tipo assim, o cara trabalha 40 anos no mercado. O dono do mercado no início desse trabalho, ele tinha um mercado só. Hoje ele tem 5, tem 10 mercados. E o trabalhador continua lá. Teve um aumento salarial de, vamos dizer, que seja 100%. Mas ele não pôde abrir o mercado dele. Ele vai continuar trabalhando. O peão da obra, ou da fábrica, ou da fazenda, esse aí principalmente. Já tive conversa com um amigo onde eu falo, porra, seu pai trabalhou 50 anos, 40 anos aqui nessa fazenda. O fazendeiro comprou outras 3, ele não tem nenhuma terrinha. É justo? É justo. Nem um hectarezinho? O cara disse que é. Ah, porque ele não foi merecedor disso. Porra, se o cara que trabalhou 40 anos num lugar não é merecedor, se o cara que trabalha 30, 40 anos numa fábrica não é merecedor de um carro dessa fábrica, enquanto o dono da fábrica tá abrindo mais 5, 10, não faz sentido. Não faz sentido.
Nos Estados Unidos, bilionário paga em média uma alíquota Até porque o cara não girou uma chave de fenda, não plantou uma semente, só pagou, mal e mal pagou os funcionários, quando paga, né? Porque o Brasil é terra de escravidão em 2026. de 17% da renda em impostos. É um número criminosamente baixo, tá? Tem trabalhador pagando 30 lá. Só que no Brasil a média é 13 a 14%, é menos ainda. Então a gente tem um país que é um paraíso fiscal para os mais ricos e que contribui com a concentração de renda por conta do sistema tributário. Nosso sistema tributário é regressivo. Outra coisa, o nosso salário mínimo está entre os mais baixos da região. Apesar do Brasil ser a maior economia da América do Sul, o Brasil fica em sexto colocado no E qual o sentido disso aí, né? Qual o sentido disso? valor do salário mínimo. Deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro e outra. Devia ser, é isso aí, 4, 5 mil, um salário mínimo. Ninguém devia ganhar menos que isso, tá ligado? Mas é pra quê? Pro Barão ter 300 pessoas fazendo dele, tá ligado? Paga pouco pra todo mundo, não entrega nem 30% do lucro pra esses funcionários que são quem mantém a parada viva. Maior salário da região é do Uruguai, que é uma economia centenas de vezes menor que a nossa. E o que isso significa na prática? Significa que a extração de mais-valia no Brasil é insana. A burguesia tem lucros bilionários, os trabalhadores têm salários baixíssimos. E salários baixíssimos cada vez com menos direitos. E isso a gente tá falando dos trabalhadores formais. Se a gente olha para os precarizados, a situação fica muito pior. O país é escravocrata até hoje ou não? Mais de 32 milhões são autônomos informais ou trabalham sem carteira. Bem-vindo. 31,7% dos trabalhadores brasileiros não têm segurança do trabalho. Não tem aposentadoria, não tem licença, se acidentou, o problema é dele. E aí a gente pode destacar nesse grupo os entregadores por aplicativo, nossos camaradas motoboys. Entregadores ganham menos que a média da população, mesmo com jornadas de trabalho extensas. A renda média dos trabalhadores por aplicativo é 2 vezes menor e eles trabalham em média 2 horas a mais. Então, se a gente olhar com atenção para a desigualdade de renda no Brasil, a gente percebe que o problema é muito mais sério. E não só a desigualdade de renda é um desafio, a desigualdade regional no Brasil. E a galera inclui esses trabalhadores como gente com emprego, né? E aí por isso que o índice de desemprego diminui. Porque quanto mais gente é despedida e vai viver disso aí, mais eles creem que tá se organizando a parada. E não. Até porque iFood, Uber são empresas de fora e que, quer dizer, iFood não sei, mas o Uber é, né? E empresas que ganham 100% do negócio, quantos eles nos exploram? Cada 10 reais eles pegam 5 do cara, no mínimo, sem mover uma peça, sem fazer nada, só para falar, eu tenho o aplicativo, eu tenho a logística, eu tenho o mercado, eu tenho gente na Câmara, no Senado, no Supremo, então eu faço o que eu quero. Cadê os aplicativos do Estado? Tá ligado? Pique na China ali, onde tudo é no mesmo aplicativo, é o Estado que comanda. Mano, se o iFood entregasse 80% do que o entregador ganha, do que a loja ganha, se o Uber entregasse 80% pro cara do carro, ele não ia ter tanta dificuldade, não ia quebrar o carro e precisar se virar, tá ligado? Regulamentação já nessas coisas e regulamentação de verdade. Com discussão da população e não gente aleatória, gente que, tipo, de terno e gravata, decidindo o que um motoboy vai viver. O Brasil é um problema muito sério. Nordeste ainda concentra maior pobreza do país, apesar de avanços, diz IBGE. O Nordeste continua sendo a região com maior contingente de habitantes na pobreza. 39% da população do Nordeste está na pobreza. Em segundo lugar, nós temos a região Norte, com 35,9%. São números muito superiores. E são os lugares mais afastados. E quando você olha pro Nordeste, é onde esses barão vão passar o final de semana, as férias, tá ligado? E ainda sai falando mal. Interiores do Sul, que é 11%, e do Sudeste, que é 15,6%. E aqui é um momento super importante que eu vou salientar, que isso não é culpa dos trabalhadores da região Nordeste e da região Norte, tá? Se a gente for observar, o Nordeste tem crescido acima da média nacional. Nordeste cresce acima da média nacional e se destaca no cenário econômico. E nos anos anteriores também foi assim, o Nordeste vem crescendo mais do que a média nacional faz tempo já. Só que existem duas questões. A primeira é que não se combate desigualdade de renda. Ou seja, tá crescendo, mas a riqueza fica em poucas mãos. Isso significa que a maior parte da população continua ganhando muito pouco e os ricos recebem incentivos fiscais. Quando não vem gente de fora, rico de fora,
Quando não é, tipo assim, uma praia no Nordeste que é uma porrada de europeu que é dono, tá ligado? Aqui na Chapada dos Veadeiros mesmo, no Goiás, em Alto Paraíso, o que mais tem é gente de São Paulo, que é dono de pousada, de não sei o que, sai comprando um monte de terra que tá barato. Quando não é gringo, tá ligado? Holandês. O holandês tem uns dois, três lá que é dono de cachoeira. Tipo, nossas cachoeiras já tá tudo privatizado, a discussão é se as praias vão ser também. Mas Vamos pegar o exemplo do Ceará. Ceará lidera ranking de bilionários do Nordeste e concentra maior número de fortuna da região. Outra notícia. Ceará, renda sobe 13,4%, mas fica quase R$ 1.000 atrás do Brasil. E esse é só o caso do Ceará aqui, só para exemplificar o processo. Então a gente vê estados crescendo, economias aquecidas e concentração de renda. Os problemas estruturais não estão sendo enfrentados. E aí a outra questão que também tem a ver com a região norte. Os últimos 20 anos de crescimento não são o suficiente para superar décadas de abandono. Desde pelo menos a segunda metade do 19, as regiões norte e nordeste ficaram esquecidas. Por conta da monocultura do café no Sudeste, o país orientou todos os investimentos para a região. O Sudeste concentrou capital com maior infraestrutura e depois a região se tornou epicentro da industrialização. E aí, qual foi o papel reservado para o Norte e para o Nordeste? Fornecer mão de obra barata para essas fábricas e para esses canteiros de obra. A construção de Brasília que o diga. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que a forma como o Brasil se desenvolveu a partir de 1850 foi baseada em fazer com que o Sudeste sugasse as outras regiões, principalmente Norte e Nordeste. e é quem reclama, a gente tem o maior PIB, a gente arrecada mais, a gente não pode distribuir nada pra ninguém. Mas quem é que foi aí trabalhar, filho da puta? Quem é que foi pro Sudeste erguer prédio, erguer a porra toda? Trabalho braçal, trabalhar na sua casinha pra te entregar café e não sei o que todo dia de manhãzinha, quando você acorda pra ir pro trabalho, tá ligado? Puta que pariu, velho. Se a gente enxergasse de quem é toda essa riqueza, isso aqui virava um caos. Era carro e busão pegando fogo toda hora. Aqui um artigo como referência: a expansão cafeeira e a modernização da economia brasileira. E o resultado é esse que vocês veem, a desigualdade regional histórica. E ainda tem otário racista xenofóbico que vai dizer que o Nordeste não se desenvolve porque lá eles são vagabundos, são preguiçosos, porque tem Bolsa Família. Gente, isso é um disparate, tá? É só racismo. E aí hoje a gente vê os governos estaduais do Nordeste crescendo o PIB e a infraestrutura sem combater as desigualdades estruturais que a região tem. O que a gente tem? Uma coisa. Aí você vê a exploração no turismo e vai botar a culpa o quê? No estado. Ah, o Nordeste não sei o quê. Mas você vai num restaurante, numa loja, num evento lá, é a galera do Sudeste que tá invadindo e subindo os preços, tá ligado? Eles estão ligados no turismo. Agora vai na vendinha todo dia ali, na casinha da senhorinha ali, que vende um pão, que vende não sei o quê, que vende um camarão na beira da praia lá fresco. É preço de banana, porra. Agora você vai no restaurante do lado, compra uma porção de camarão, tá mais de 200 conto. Coisa que parece contraditória. A região que mais cresce do Brasil continua a ser profundamente pobre. E aí é claro que nos últimos 10 anos a gente teve situações que contribuíram para manutenção ou piora do índice de desigualdade. Histórico de ganho real do salário mínimo no Brasil. Vamos falar dos governos Temer e Bolsonaro. Esses dois governos foram marcados pela estagnação ou redução do salário Redução mínimo. de salário. Não sabia nem que podia reduzir salário, tá ligado? O Temer é bizarro. Em 2018, o governo Temer ainda, o salário mínimo teve perda de 0,2%. Governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve qualquer aumento real. Qual foi o resultado Diz ele que foi pela pandemia, né? Aí não aumentou o salário. para os brasileiros? Aumento de endividamento e inadimplência. Metade do Brasil tem um nome sujo. Pesquisa do Serasa mostra que inadimplentes têm É 500 nóis. bilhões em dívidas. E aí, como se fosse pouco reduzir ou estagnar o salário mínimo, os direitos dos trabalhadores também foram atacados. Sem vetos, reforma trabalhista é sancionada por Michel Temer. Lembrando pra vocês, a gente já falou dessa reforma trabalhista muitas vezes, tá? Aumentou jornada, diminuiu o direito e expandiu a precarização do trabalho. O governo Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, o que dificultou ainda mais a aposentadoria e o acesso às pensões por doença. Isso fez também com que a renda dos aposentados diminuísse. E aí sim, com a eleição do Lula, o salário mínimo voltou a subir em 2023. Só que ainda é muito insuficiente para compensar as perdas dos anos de... Isso não é elogio pro Lula, não, tá ligado? Isso é tipo, fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Os outros não fizeram nem a obrigação, tá ligado? Então, tipo assim, a gente se contenta com pouco. A gente quer mais. Só que mais não é só isso também, não, porra. A gente tem que ir pra cima. Independente do governo, depois que se elege, o povo tem que ser oposição. estagnação. E o próprio Lula admite Oposição pela melhora, não pela destruição do que tá sendo construído. isso. Vou colocar um trechinho curto aqui pra vocês. Importante
é que nós não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo, porque o valor do salário mínimo é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Nós estamos fazendo Sim, o valor do salário mínimo no Brasil é muito baixo. Quem diz que o salário mínimo não é muito baixo tá completamente fora da realidade. O salário mínimo no Brasil é vergonhoso. Tem gente que ainda fala Bolsa Família. Ai, o Bolsa Família é isso. Ai, o Bolsa Família é aquilo. Um monte de gente não quer trabalhar e não sei. Porra, vai viver com que alguém, que quem ganha no Bolsa Família ganha e depois volta aqui pra falar. Pô. E se dependesse da burguesia, Armínio Fraga defende congelar o salário mínimo por 6 anos. A gente tem um vídeo inteiro só sobre essa merda dessa declaração aqui. Enfim, essa foi a parte que a gente quis demonstrar como o Brasil continua bastante problemático mesmo com o IDH alto, tá? Agora eu quero falar da segunda parte, que é o papel da classe trabalhadora na melhoria da sua própria condição. Os dois pilares do IDH, longevidade e escolaridade, são fruto da luta dos trabalhadores. Vamos falar de longevidade. O SUS é um dos maiores orgulhos nacionais. É o maior sistema de saúde pública universal do mundo. Foi o SUS que possibilitou que milhões de brasileiros que não tinham acesso à saúde pudessem contar com atendimento. Emergência e urgência são universalizados. Tratamento de câncer é gratuito no Brasil. Aí a gente reclama, claro. Tem que reclamar, mas vai agora no hospital, vai agora no Hospital Municipal de sua cidade, no postinho, e vê quanta gente não tá lá. Você acha que esse povo tá à toa lá pra pegar um examezinho, papapá? Ou é porque, tipo assim, a única opção é essa? Porque o mercado hospitalar, como é que fala, da medicina é caríssimo. Imagina se não tivesse, esse povo tudo ia estar em casa, gemendo de dor e a porra toda, sem um tratamento digno, necessário. E claro, você vai lá, tem esse tanto de gente também, porque a fila é enorme, porque o rolê demora pra caralho. Tinha que ter 10 médicos pra cada área diferente, tá ligado? Do que, você vai ver seu osso que quebrou, só tem 2 médicos lá pra 100 pessoas. Então tem que ter 50 médicos pra 100 pessoas, tá ligado? E a gente tem caixa pra isso, a gente tem poder pra isso, a gente tem grana pra isso. Mas sucatização, né? Vamos sucatear pra falar que o hospital ali que tá com um plano de saúde X e cobra um pouco mais, mas ainda assim você vai ser bem atendido. Aí você vai no particular, pagando barato ou caro, você vai esperar 2, 3 horas igual. Que porra é essa? Um monte de Viva o SUS. remédio mais acessível hoje. Mulher trabalhadora hoje tem acesso a acompanhamento de maternidade, etc, etc, etc. O que existia antes do SUS? Era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o INAMPS. O que o INAMPS fazia? Ele pagava empresas privadas para atender trabalhadores de carteira assinada. E vocês sabem que o Brasil tem um nível de informalidade muito alto. Então era uma festança para os planos de saúde. Além de que tinha um monte de casos de corrupção, porque estamos falando da ditadura militar, né, gente? Quadrilhas surrupiaram bilhões do INAMPS em todo o país. Os esquemas do INAMPS deixaram um rombo de 2 bilhões de dólares. Esquema de corrupção da ditadura militar. E aí, enquanto milico e dono de plano de saúde ganhava dinheiro pra caramba, milhões de brasileiros que não tinham carteira assinada não tinham direito à saúde. E Não aí tinham veio o SUS, direito. que não foi boa vontade de nenhum político. Foi luta. O SUS foi fruto de militância ativa do movimento de reforma sanitária. Desde os anos 70, eles chamavam conferências de mobilização por todo o país. Foi resultado da luta do movimento feminista. Em 84 foi publicada a Carta de Itapecerica, que é um manifesto que se defende um sistema de saúde público amplo e programas especializados para as mulheres. E tem ainda a história extraordinária das donas E além de ser luta do povo, acima de tudo é luta das mulheres. de casa semi-analfabetas que se organizaram em plena ditadura e tiveram um papel importantíssimo na luta pelo SUS. Donas de casa protagonizaram a luta que levou à criação do SUS. O SUS é fruto da luta dos trabalhadores que fizeram os políticos engolirem essa pauta na Constituinte. Brasil reduz em 72% a mortalidade de crianças menores de 5 anos desde 90, aponta relatório da ONU. Expectativa de vida chega a 76,6 anos em 2024. Sem o SUS, o Brasil não ia ter atingido essa pontuação no IDH. E lembrando que Jamais. isso aqui ainda tem diferenças regionais, tá? Então a desigualdade no acesso ao próprio SUS ainda é muito grande. Caralho, por mais conteúdos como esse, tá ligado? Isso aí é simples, porque explica tudo. Ian Neves é foda. Explica tudo que a gente precisa saber, mais um pouco, e ainda motiva pra gente continuar lutando, tá ligado? Necessário tá falando sobre a saúde, porque cada dia que passa tem mais doença,
o povo está mais saudável, mas existe mais doença. Então a gente precisa que esse serviço seja de graça, seja de qualidade e seja cada vez melhor mesmo. Outro pilar aqui, educação, que também é uma área que a luta dos trabalhadores que fez dar muito resultado. Foi movimento estudantil organizado pela UBS e a Uni, vários sindicatos de professores. Todos eles se organizaram para garantir na Constituinte o investimento mínimo na educação. Esses movimentos juntos conquistaram um investimento de 18% na União e 25% nos estados. Nós tivemos educação como direito fundamental, garantia de idade escolar obrigatória até os 17 anos, liberdade de cátedra, gratuidade do ensino. Vários desses direitos foram conquistas desse movimento dessa época. Tem um livro que debate isso em... E não luta não pra ver se não perde tudo isso, tá ligado? Do jeito que o avanço da maldade desses filhos da puta que terno e gravata, que estão representando a gente, vem crescendo, pra perder isso aí é só parar de lutar. E a gente cada vez mais vê o povo reclamando, mas não indo pra rua. profundidade, que é o público-privado na educação brasileira, o conflito na Constituinte, 87-88, da Maria Francisca Só pressão faz a gente avançar nisso tudo. Pinheiro Coelho. Hoje a gente tem escola pública de ensino fundamental e médio em todos os municípios brasileiros. A gente tem ônibus escolar, tem livro didático, tem merenda escolar. Isso falando das escolas. Se a gente for falar das universidades, a gente tem uma conquista muito importante, que foi a luta de milhares de jovens negros pelas cotas raciais. Lei de cotas, 10 anos da norma que garantiu direitos e derrubou o mito da democracia racial. Depois de muitas décadas de luta do movimento... Cota é ruim, cota é ruim, cota é ruim, porra. Mas pior que cota é não ter espaço pra pobre, preto, periférico estudar. Então, tipo assim, o ideal era que a pessoa escolhesse um curso e provasse dentro da faculdade que ela pode continuar exercendo e pegando diploma. Mas como não tem vaga pra todo mundo ainda, porque a luta é essa. A luta é ter vaga pra todo mundo. É eu escolher o curso e provar lá dentro que eu posso exercer esse cargo. E não ter que disputar com uma porrada de gente que, tipo, tem um estudo muito superior ao nosso, gente que paga pra ter esse estudo, e aí quando eu chego lá, eu compito com essa galera e ainda vou ficar, tá ligado? a, a cota é um assunto polêmico, mas é polêmico porque não devia nem existir. Não devia existir porque todo mundo devia ter direito à educação. Isso é lei, isso é Constituição. Mas enquanto a gente não tem esse direito, a gente tem que ter algo pra... Não digo nem equilibrar, porque é impossível, né? Mas para no mínimo mitigar essa desigualdade louca que tem. Movimento Negro por Reparação e Ação Afirmativa, as cotas foram aprovadas em 2012. E vocês sabem que por conta do racismo histórico no Brasil, a pobreza é profundamente racializada. Racismo e escravidão, históricos e atuais. Então os estudantes negros tendem a ser mais pobres e tendem a ter menos recursos para fazer cursinho pré-vestibular, por exemplo. Também existe uma maior tendência de estudantes Tempo e recurso. negros a terem que trabalhar mais cedo. Ou seja, muitos abandonam a educação. Então isso, na prática, torna a disputa bem menos isonômica. E aí sempre vem o argumento de mas quem entra por cota vai ter menos capacidade. Isso é um argumento muito idiota. Bicho, a pessoa que entrou por cota vai fazer as mesmas provas, vai fazer os mesmos trabalhos, vai ser avaliada igual. Não vai ter uma aula pro aluno de ampla concorrência e uma aula pro cotista. É a mesma aula, isso é uma besteira completa. E como se esse argumento já não fosse idiota na época que as cotas foram aprovadas, agora com mais de 10 anos da política, ele é comprovado como idiota empiricamente. Agora, sabe o que aconteceu de verdade? Ações afirmativas mudaram a cara da universidade no Brasil, diz estudo. Em 2001, 31% dos matriculados em universidades eram negros. Em 2025, subiu para 52,4%. Vai falar que é uma política que deu errado? Porra nenhuma, tá ligado? E pra concurso a mesma coisa, entendeu? A gente quer mais gente da gente, atendendo a gente nos lugares. Não é esse rostinho de engomadinho de gente que pagou 5 mil numa escola de ensino fundamental, não. Muito mais proporcional com a população brasileira. E no mesmo período, a presença de alunos de famílias mais pobres nas universidades saltou de 20% para 52%. Não foram só as cotas que fizeram isso, mas as cotas ajudaram e ajudaram muito. Se você achar que isso não é uma correção, não sei que número ou que explicação vai poder mudar a sua ideia. As cotas tornaram a universidade mais acessível para uma população que não encontrava espaço antes. A questão é, as universidades são excludentes? Sim, elas continuam bastante excludentes por conta dos vestibulares, por exemplo. Mas hoje elas estão mais diversas. E essa É o que eu falei, não devia existir cota porque não devia existir vestibular e não devia... Você quer entrar naquele curso, você vai entrar. Lá dentro você prova se você tá apto ou não. Falta o quê? Recurso na educação.
E outra, parar de sucatear para fingir que escola particular, que faculdade particular é mais interessante do que a pública. Não, isso tudo é para fazer a gente mudar a nossa cabeça e pensar que é isso que acontece. Que tipo, onde eu vou ali, eu tenho toda a estrutura possível para ser um profissional melhor. Mas por que que eu não tenho aqui onde é de graça? Se o Estado banca tanta gente, se o Estado banca tanto fazendeiro aí com plano safra, por que que ele não pode bancar os estudantes do país? Até para melhorar a nossa tecnologia, nossas pesquisas, a porra toda. Essa diversidade foi uma conquista do movimento negro e um dos impulsionadores dessa melhoria do IDH. Vale a pena a gente salientar aqui que pro IDH importa mais quanto tempo as pessoas passam na escola ou na universidade e a qualidade do ensino é um pouco questionável, tá? Os índices são questionáveis, mas é levado em consideração também. E aí, pra vocês verem como nada disso foi presente de ninguém, essas medidas são constantemente atacadas pela burguesia e principalmente pelos representantes da burguesia na Câmara e no Senado. O orçamento da saúde cresceu apenas 2,5% em 10 anos, revela a pesquisa do IEPS e do MANI. O orçamento do SUS está estagnado nos últimos Orçamento de saúde, de educação, devia ser o mesmo que para segurança pública. E que a gente melhora a qualidade dos nossos policiais, não sei o quê, e tudo mais. Por quê? Porque o primeiro medo do brasileiro é a segurança, né? Mas se a gente tiver saúde, tiver educação, se a gente tiver emprego para a maioria, se a gente tiver gente saudável, que não precisa, tá ligado? A gente vai ter muito mais condição, muito menos gente no crime. últimos 10 anos. Reclama do crime, mas não paga nem metade do que o crime paga. É isso que acontece. O SUS é atacado desde que ele foi formado. E esses ataques foram intensificados com o teto de gastos do governo Temer. Porque, claro, o teto de gastos impede o governo de gastar. A saúde vai ser afetada por conta disso. A educação também. Então a medida reduziu bastante a amplitude do SUS. E o arcabouço fiscal fez a mesma coisa, tá? O arcabouço fiscal não tá conseguindo recompor esse orçamento aqui. O que a gente tem observado nos últimos anos é a privatização da gestão dos hospitais públicos. E é fácil ver muitos serviços terceirizados se você usa hospital público. Em 2016, por exemplo, o governo Temer nem escondia que ele queria extinguir o SUS por conta do ministro da Saúde dele, o Ricardo Barros. O mesmo Ricardo Barros que coordenou esquema com a vacina de Covid durante o governo Bolsonaro. Plano Popular de Saúde prevê ao menos 50% de coparticipação. A ideia da época era reduzir drasticamente o sistema público e adotar um plano de saúde popular. Então, nesse plano de saúde, o governo ia pagar um subsídio para reduzir os valores em 50% e o usuário ia pagar o restante. É óbvio que num país que tem o SUS, essa proposta esdrúxula não passou. Mas os caras defendiam isso sem vergonha nenhuma, tá? Como eu falei, outra coisa que sofreu com o teto de gastos, educação. Em 2014, no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, foi previsto que em 2024 o Brasil deveria estar investindo 10% do PIB em educação. Depois das medidas do Temer e Bolsonaro, o investimento hoje está em 5% do PIB. Novo PNE, debatedores defendem investimento de 10% do PIB em educação. O novo PNE que restabeleceu os 10% foi aprovado só agora, só que o dano já tá feito, né? O caso do ensino superior, a gente pode dizer que é até mais drástico. Em 2020, as universidades federais tinham perdido 73% do orçamento. Universidades federais perdem em 10 anos 73% da verba para construir laboratórios, fazer obras e trocar computadores. Aí vocês falam, se eu vou na faculdade tá toda pichada, eu vou na faculdade e tem um monte de gente à toa, eu vou na faculdade e as luzes estão caindo, o quadro não sei o quê, mas por quê? Você acha que a galera que tá depredando? Ou é isso aí que tá acontecendo, tá ligado? Se não tem verba, não tem reforma. Se não tem verba, não tem grana pra pesquisa nova. Se não tem verba, eu não posso pagar mestrando, não posso pagar doutorando. E aí a galera vai ficando tipo, eu vou pra rua, eu vou fazer Uber, vou tentar ser doutor pra quê, tá ligado? Se não tem valor aqui. Os que conseguem vão pra fora, vão fazer outro tipo de coisa. Mas a galera no Brasil tá desiludida com isso aí, pô. Você sai de uma faculdade também, você não tem um plano pra te colocar no mercado de trabalho, porque não tem emprego formal. E quando tem o valor é ridículo. Então, igual eu falei, melhor fazer Uber, melhor fazer qualquer outra coisa do tipo, ser autônomo, fazer seu corre mesmo. E é isso, tipo, se a gente não tiver uma educação digna, justa pra todo mundo, a gente não vai alcançar nunca. Vai alcançar nunca os outros países. Mesmo com a melhoria ridícula, porque é uma melhoria obrigatória, é uma melhoria que não se vê nas ruas, tá ligado? Não tem a menor dúvida de que o governo Bolsonaro foi o pior momento para as universidades. Elas estavam respirando por aparelhos. Calma, Minions. Aqui ninguém defende o Lula também, não. Fica tranquilo
que não é sobre isso. O orçamento das universidades federais caiu 14% nos 4 anos de Bolsonaro, apontam pesquisadores da Unifesp. E agora que tá tendo greve na USP, chamam de vagabundos estudantes e professores? Se não fosse o movimento estudantil e os sindicatos, as universidades teriam sido fechadas. Ou seja, as universidades não são boas apesar das greves, elas são boas por causa das greves. E falando em fechar ou privatizar... Eles só têm medo quando eles veem o volume da galera. Eles só têm medo quando a gente tá na rua, quando a gente grita, quando a gente reclama e quando a gente leva uma meia dúzia de pessoas um pouco mais informadas para discutir com eles, para debater com eles, entendeu? A gente precisa de volume nas ruas para ter acesso a uma conversa, a uma reunião e para a partir daí, depois de greve, depois de bagunça, a gente conseguir discutir uma melhoria. Sabendo que eles estão doidos para diminuir, para tirar isso da gente. Quem defendia isso abertamente era o ministro do Bolsonaro, Abraham Weintraub. Ministro da Educação afirma que o programa Futurice pode ser criado por MP. Futurice, né? Ainda tem que ter um nome ridículo. O MEC congelou 30% do orçamento das universidades. Futurice quer dizer, tipo, se vire, né? Faça o seu. E do nada propôs esse Futurice aí. Era um programa estúpido aí que defendia que o governo deveria dar 50% do investimento da universidade e o resto era parceria privada. E aí qual foi a resposta dos estudantes? Rua! Rua em peso. Esse movimento ficou conhecido como Tsunami da Educação. Grito dos excluídos e Tsunami da Educação levam milhares às ruas contra o Bolsonaro. E deu certo, isso aqui conseguiu ser freado. Então, gente, por que eu tô Só isso freia, porra. relembrando tudo isso? Eu tô querendo provar pra vocês que a melhora no IDH é fruto da luta dos próprios trabalhadores. Melhoria em acesso à saúde e educação é fruto de movimento de massas. Tudo de positivo que esses números apresentam veio da luta de classes. Vocês sabem que se dependesse da burguesia não tinha SUS, não tinha cota, não tinha universidade pública. As escolas seriam sucateadas ou privatizadas, todas. A gente pode tirar uma lição desse índice do IDH. Mesmo o índice do Toda melhoria social vem da luta. É impossível não ser o contrário. Ainda mais aqui, onde, tipo, a gente vê invadido. Até hoje a gente vê essa galera dessas famílias de 200, 400 anos atrás sendo donos desses impérios, donos de monocultura, donos de terra, donos de empresa gigante. Isso não vem do brasileiro comum. Tipo, é sempre um sobrenome pá, chique, nunca é um... Tá ligado? IDH Nunca tendo vem de todos os quebrada. problemas que tem. A lição é que nada no capitalismo é presente de governo nenhum. Nunca. Tudo é conquista da luta concreta dos trabalhadores organizados. É isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O canal é financiado pelo Apoia-se, apoia.se/História Pública. A gente tem uma equipe aqui. Se você gosta de vídeos como esse, considere apoiar lá. Um beijo no coração de vocês e, como a gente aprendeu com esse vídeo aqui, organize-se. Organize-se, tá ligado? Simples e direto. Se não for nossa luta, eita, quase que minha live cai aqui agora. Mostrou um segundo de jogo, nem era pra clicar ali. Mas é isso, galera. Se não for da luta, não sai o benefício, não sai a conquista, tá ligado? Voltando de novo, cotas não devia nem existir. Só existe para corrigir algo que não foi feito pós uma escravidão, entendeu? 100 anos atrás, 50 anos atrás, quem é que ia para uma faculdade? Me explica. Herdeiro, só barão. Quem é que era médico? Quem é que era advogado? Quem é que era arquiteto? Quem é que era engenheiro? Só barão, só filho de barão. Então, tipo assim, escola para mim, faculdade, isso devia ser aberto para geral. Tipo, eu quero fazer um curso, não importa o curso, eu vou para a faculdade, me inscrevo e vou para aula. Acabou. Lá dentro eu vou provar se eu tô apto ou não. Pode colocar, estabelecer um limite de faltas ou de nota para me tirar dali, mas é necessário que todo mundo tenha o direito de estudar o que quer para melhorar a porra do país. Assim, a gente não vai, tipo, vou fazer esse curso aqui porque é mais barato, ou porque isso, ou porque aquilo, ou eu nem vou fazer curso porque o que eu queria é caro e eu não consigo passar no vestibular, porque tem barão pagando 5, 10 mil reais num cursinho, e esse sim vai passar com facilidade. Então, tipo assim, cotas é necessário, é obrigatório, mas mais que cotas, a cota é um meio, não é um fim. Das cotas a gente tem que ir para educação para todos. Isso já está na Constituição, isso já está na lei. Educação para todo mundo que quiser educação.
Não é um curso profissionalizante, não é? Se eu quiser fazer uma faculdade, eu faço. Se depois dela eu quiser fazer um mestrado, eu faço. Se depois dele eu quiser fazer um doutorado, eu faço. Eu vou para fora, eu não sei o quê. Eu melhoro a qualidade de vida da minha família. Eu melhoro o giro econômico daquela região. Eu melhoro, tipo, a educação daquelas pessoas. Eu melhoro a segurança pública, porque eu tenho pessoas mais educadas, mais inteligentes e com um trabalho digno de verdade. Enquanto não for assim, é pau no trabalhador, tá ligado? E é isso.